Você é uma pessoa que tem iniciativa pessoal ou simplesmente deixa as coisas acontecerem naturalmente, deixa a vida me levar, ou simplesmente faz aquilo que é mandado fazer e nada mais além disso? Às vezes, quando você entra nesse padrão de comportamento, talvez tenha algumas coisas que você precisa saber para criar sua própria iniciativa pessoal. Se você se identifica com esse assunto, eu te convido a permanecer comigo. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Esse é o canal Levemente, onde você encontra caminhos, clareza para que você possa fazer novas escolhas. E aqui você vai descobrir dois tipos de pessoas que têm um padrão de comportamento que acaba não chegando em lugar nenhum. E você também vai aprender quais são os quatro princípios que você vai utilizar na sua vida para criar, começar a ter essa iniciativa pessoal. Às vezes, quando a pessoa não tem essa iniciativa pessoal, você se sente como uma marionete sendo comandada pelos outros. E também, quais são as principais partes que você vai ter que desafiar durante esse processo. Essa iniciativa pessoal, às vezes você precisa ter a capacidade de criar internamente essa autoconfiança. É muito comum as pessoas falarem: eu estou procrastinando, eu estou deixando de fazer alguma coisa, mas cuidado, a questão da procrastinação, simplesmente você está deixando de fazer aquilo que era essencial, que é essencial, e que poderia te levar para outro nível, outro estado de consciência. Mas talvez, por não querer fazer isso, é o seguinte mecanismo de defesa. Talvez o que você iria fazer vai te tirar de um estado de zona de conforto e por isso que você prefere falar que não tem iniciativa, você está sem energia, você está sem foco. E quando você entra nesse mecanismo de defesa, automaticamente você entra num processo de sabotador, porque constantemente o objetivo de você ter iniciativa é você ter essa força interna. É você saber que se você não fizer o que precisa ser feito, alguém vai fazer. E depois você vai virar uma marionete. Só que toma cuidado. Quando a gente fala de ter iniciativa pessoal, não é sair e fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Você precisa entender qual é o processo, de onde você está e aonde você quer chegar. Porque esse processo de ter iniciativa pessoal, eu preciso ter um poder de ação. Esse poder de ação eu tenho que sustentar. E por que que a maioria das pessoas elas se perde no meio do processo? Porque eu não sustento aquilo que eu quero dar iniciativa. Imagina isso como se fosse a construção de uma casa. Se você fizer o alicerce dessa casa com materiais de péssima qualidade, essa casa ela pode até se erguer, aparecer para o mundo. E aí, quando a forma que ela aparece, as pessoas vão bater o olho e falar: a embalagem pode até ser bonita, mas o conteúdo não se sustenta. Pega essa metáfora e leva para a tua vida. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Maqueiam a embalagem e como ela não tem esse poder interno de sustentação, ela não tem inspiração para finalizar tudo aquilo que começa. Então tem a sensação de que eu sempre começo e não termino as coisas. Pode ser e pode não. O que você precisa entender é o que tem por trás emocionalmente que te levou a ter esse gatilho emocional que você começa e não termina. Geralmente, quem tem essas características são pessoas
que traz um traço de oralidade, ou seja, eu só consigo terminar alguma coisa se eu receber a validação de alguém, se eu tenho alguém próximo para me dar segurança e sustentação. Então, eu sempre preciso estar preenchendo esse espaço com alguma coisa. E aqui eu já vou te falar de dois tipos de pessoas que, quando entram nesse mecanismo, nesse padrão, porque tudo acaba sendo emocional. Quando a gente fala de questões de que eu não consigo realizar determinadas coisas, tal área da minha vida, ela não funciona, ela trava, isso é só uma fachada, assim como uma casa. Porque o que eu vou buscar internamente é o gatilho emocional que está gravado a nível da sua consciência ou inconsciente, que você acaba não dando conta. E a neurociência, pela neuroplasticidade, ela fala que nós temos como nosso cérebro, ele é elástico. Eu posso modificar esse pensamento, essa informação, essa memória em uma nova memória. Dá um novo sentido, dá um novo significado. Imagine isso que eu estou falando como se você tivesse um CD, uma programação que você pode formatar, tá? Quem é das antigas vai entender isso que eu estou falando, também o disquete, que a gente formatava, a gente dava um reset e mudava a parte do programa que estava dando erro. É mais ou menos isso. Então, essas duas pessoas que realmente, quando não tem essa iniciativa pessoal, elas não chegam a lugar nenhum. A primeira delas é aquela que ela nunca faz nada além daquilo que foi mandado fazer, exceto quando as coisas é muito bem focada e direcionada. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você mandaram você comprar alguma coisa no mercado, uma coisa X. Você chegou lá e não tinha a coisa X, da marca X, e você voltou de mãos vazias. Mas tinha alguma coisa que dava para atender a necessidade da pessoa até ela encontrar o que realmente ela precisava, mas você não trouxe. Então, é uma pessoa condicionada. E também tem a pessoa que ela nunca faz além, exceto o que é dito para fazer. Parece bem semelhante uma coisa com a outra. E isso faz com que a pessoa feche a cabeça. Ela não se abre, ela não enxerga nesse momento que tem várias possibilidades. Então, tem uma que é muito limitada, é isso e nada mais, né? E o que também, a outra que não faz além, só faz aquilo e pronto, tá? Esse fazer além quer dizer você ver que o que a outra pessoa precisa tá ali. É só eu pegar e levar. Ou seja, ela não dá passos além daquilo que a pessoa determinou. Isso talvez seja padrão que você traz lá da infância, que quando você ia fazer alguma coisa, e ultrapassava os limites, você era rechaçada, você era talvez humilhada e aprendeu durante a sua vivência e hoje na vida adulta que quando você faz algo diferente além do que a pessoa determinou para você fazer, você trava, você paralisa. E sabe o que isso acontece? Você vira uma marionete. Você não tem força para ter a sua criatividade. Você não vê possibilidades aonde a vida está mostrando, ó, isso poderia ser assim, isso poderia ser assim. E eu tenho isso como se fosse um monte de memórias. Imagina cada corzinha dessa como se fosse uma informação. Medo, insegurança, talvez
um mecanismo de se eu fizer isso, vou ser rejeitado. Talvez se eu fizer isso, a fulana não vai gostar mais de mim. Eu tenho medo de perder. Eu aprendi que o amor, ele é condicionado. E às vezes essa pessoa, tudo que eu amo, vai embora com muita facilidade. Então você na sua cabecinha é um emaranhamento de informações que fica é uma só. Digamos que essa cor amarela seja a emoção do medo. O medo ele não está trabalhando em você só ele. Ele acaba se conectando com outras coisas e você vira esse robô que não sabe ter iniciativa. Alguém tem que vir, tem que dar essa sustentação, essa validação para que você comece a caminhar para a vida. E essa iniciativa do ser humano, ela é como um motor de arranque. Ou você tem, ou você não tem. Quando você usa dessa força interna que todos nós temos, é como se você sentasse num banco de um carro para dirigir. Não é só simplesmente ligar o carro e sair. É você ter o controle de todo aquele mecanismo, ter iniciativa para criar dirigir esse veículo em velocidade nas vias públicas. Tem pessoas hoje em dia que têm habilitação e não conseguem dirigir porque elas são travadas. Ou seja, eu não tenho o comando, eu não tenho iniciativa para fazer uso desse arranco, dessa iniciativa pessoal para comandar, para organizar todos esses pensamentos. Segundo alguns psicólogos, eles dizem que o ato de dirigir é um dos desafios mais complicados da mente humana, porque são vários mecanismos, são várias partes do corpo em sincronicidade para que você consiga usar essa sua iniciativa pessoal e colocar tudo isso em ação. Então, essa iniciativa pessoal, ela é como um ecossistema em funcionamento, ou seja, qualquer parte que eu não conseguir executar com perfeição, automaticamente eu não vou conseguir dar conta. Então, é aí que muitas vezes as pessoas entram naqueles padrões, uma que só faz exceto o que mandaram fazer e outra que não faz além daquilo que mandou ser feito. Então ela se limita, ela não tem criatividade, ela trava. E talvez o que você passa hoje na área da sua vida, seja no profissional, no trabalho, no lado físico, no lado afetivo, talvez até no lado emocional, no sentimental, falta o quê? Iniciativa, falta se mover, falta você quebrar esse padrão de que eu não sei fazer nada sozinho. Eu sempre preciso de alguém para a gente andar junto, se sustentar. E aqui vem uma coisa muito importante. Quando eu me limito a só ter movimento, só ter iniciativa, quando alguém está próximo, eu me torno uma pessoa dependente. Eu me travo diante das situações. É da natureza humana você sempre se aliar mentalmente com outra pessoa, como dizem, né? Diz o ditado: duas mentes alinhadas em equilíbrio e harmonia chegam mais rápido ao objetivo desejado. Sabe por quê? Entre esses dois mecanismos, o eu pensante e o outro também, aí entre esses dois mecanismos e tem uma inteligência maior. Chame essa inteligência de Deus, Oxalá, o que você quiser, mas existe uma terceira inteligência maior que ajuda essas duas mentes se a entrar em equilíbrio para que chegue ambas em harmonia ao seu objetivo. E porque hoje em dia muitas pessoas não chegam a esses resultados? Porque enquanto uma está pensando de um lado, a outra está tendo visão de outro.
É como se dois estranhos convivessem naquele mesmo espaço. Então, não tem como deslanchar, não tem como destravar. E um dos grandes princípios que você precisa ter para começar a ter essa realização pessoal, primeiro, é ter um plano bem definido, bem determinado do que você quer. Mas assim, escreva. As pessoas hoje em dia elas perderam esse hábito de escrever. O escrever é uma forma de você sedimentar, deixar claro para o universo o que eu quero, como eu quero, quando eu quero isso, o que eu vou fazer para conquistar isso. E a maioria deixa na mente, vagando. Sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, você vai passar por alguma situação emocional que vi por mecanismo de sobrevivência, que nós funcionamos dessa forma, a memória, ela vai registrar aquela sensação de você precisa lutar, fugir ou congelar. Adivinha quem vai ser prioridade nessa hora? O que você estava planejando fazer ou você se defender daquilo que está sendo uma ameaça de ataque para você? É claro que a mente ela vai priorizar a sua sobrevivência. Então, é por isso que você precisa ter anotado em algum lugar, sedimentado, o que você vai precisar para que, quando vier esses mecanismos, você, depois que passar toda a tempestade, você lembrar do compromisso que você fez com você. E o segundo ponto é o hábito de andar além daquilo que você determinou fazer. Por exemplo, hoje eu vou levantar pela manhã, eu vou arrumar o meu quarto e eu vou sentar, vou ver um jornal. Só que entre esse você levantar, arrumar sua cama e descer para ver um jornal, suponhamos que seu filho se atrasou para ir para a escola. Você não vai fazer ajudar o seu filho a se arrumar, agilizar o processo para quê? Porque talvez ele dependa de transporte e você não vai fazer isso porque você simplesmente determinou que vai ser aquele pronto. Então você não se abre para as infinitas possibilidades que pode acontecer no meio do processo. Tá aí, talvez uma das coisas que precisa mudar nesse padrão comportamental. Ser flexível e adaptável às mudanças que podem acontecer durante esse processo que você está enfrentando. Isso, se eu não tiver essa flexibilidade de ir além do que eu determinei naquele meu protocolo, naquele meu cronograma, eu só quero as coisas se for do meu jeito. E aí eu lanço essa dúvida para você, essa pergunta. Por que que as coisas devem ser só do seu jeito? Será que você é o astro-rei? É o Sol? Será que o Sol ele não precisa de outros fenômenos, de outras coisas para que ele se apresente com o seu brilho? Assim somos nós. Nem tudo vai ser do nosso jeito. Nós temos que ser adaptáveis às mudanças. Nós temos que estar abertos há outras possibilidades de quebrar essas regras, essas mentalidades engessadas de que se eu largar isso, eu vou ficar sem. Se eu soltar isso, eu vou ficar sem. E talvez isso seja uma das coisas que hoje pode estar afetando o teu relacionamento, ao teu lado profissional, o teu trabalho, porque você talvez seja uma pessoa muito pegajosa. Você tem muito medo de soltar tudo que você já conquistou. Não é que você vai largar de mão, mas tem coisas que você deveria já ter, já perdeu a função e você acaba segurando. Então, para ter essa iniciativa pessoal, é como se você tivesse um guarda-roupa e tivesse algo que já fez a sua função. Você já usou, então vamos
soltar. O terceiro é ter organização. Eu falo organização e direcionamento. Geralmente você encontra pessoas no dia a dia que as pessoas elas têm várias formações. Nossa, são best-seller, sabe? Tem vários idiomas, diplomas, etc, etc. Mas quando é para fazer entrega, quando é para falar alguma coisa em público, elas travam, elas não têm iniciativa, elas se perdem na comunicação. Ou seja, eu sou um pastel de vento. É como aquela vitrine de shopping que você bate o olho e fala: Nossa, muito interessante, quantas coisas bonitas na vitrine. Assim é eu, assim é você, assim são várias pessoas. E quando você vai cavar o conteúdo na hora de fazer entrega, a pessoa trava. Geralmente essas pessoas, quando entrega o microfone para ela, para subir um palco, ela congela. A barriga começa a dar sinais, parece que ela tomou um monte de chute na barriga, ela não tem iniciativa pessoal, porque ali talvez seja uma trava que ela trouxe desde a infância, que se expor em público era perigoso. Mas tem como trabalhar isso. A partir do momento que eu tenho um gerenciamento interno das minhas emoções, eu vou buscar qual é a causa raiz que me bloqueou nessa área da minha vida, porque às vezes essa falta de exposição em público é alguma coisa que você vivenciou lá na infância, principalmente de 3 a 5 anos, onde você estava produzindo os seus esfíncteres, que você precisou controlar tudo. É como se você passasse por um processo de castração. Isso é feio. Ó, se comporta assim, não me mate de vergonha. Ó, por que você fez isso? Ó, quando chegar na casa de fulano, não toca nisso. Ó, quando chegar na casa de fulano, seja comportadinho. Ó, quando você for comer determinada coisa, não mastiga de boca aberta. Você condiciona a pessoa, limita ela a viver a sua própria experiência. E às vezes, quando você se sujava comendo alguma coisa, você é taxado de que coisa suja, que menino porco, que menino. Cuidado! As palavras que você carrega hoje com você, talvez esse bloqueio que você traz com você, seja reflexo de toda a situação que você viveu lá no passado. Então, quando você passa por um processo de terapia ou de consulta de tarô. Inclusive, tem uma pessoa que do canal Cure Sua Vida, que é excelente no trabalho que faz, o Gabriel, que você começa a organizar e direcionar a sua vida. Então, quando você traz essa organização, você enxerga várias possibilidades e aí você começa a ter iniciativa com mais segurança. E como eu falei, essa mente aberta é o quarto processo. Eu preciso estar aberto para viver novas experiências. Eu preciso estar aberto para saber que só aquilo que eu estou falando no momento não é só aquilo. Pode haver infinitas possibilidades. E isso faz com que eu simplesmente não dependa só daquilo que, eu só quero se for dessa marca, eu só quero se for desse jeito. Não, nem tudo é do nosso jeito. A natureza, ela nos dá a possibilidade de fazer as nossas escolhas, mas também nós temos que ser adaptáveis ao que ela tem que oferecer. O agricultor, quando ele lança a semente no solo, ele não vai escolher naquele terreno qual o local ideal que ele vai colocar cada semente. Ele acredita que toda aquela área que ele plantar é fértil, porque ele é o semeador, mas ele não é responsável por o que vai acontecer após a semeadura. Ele vai jogar o, cuidar dos processos, da organização, ele vai definir o plano, escolhendo a estação certa do plantio,
Porque não adianta plantar as coisas fora da sua época, que não vai dar frutos. Então, ele vai criar esse hábito de ir além, regrar, limpar, enfim, tem todo o processo até aquilo começar a dar os seus frutos. Mas isso ele tem que ter a mente aberta. Às vezes tem um dia que ele precisa fazer determinada coisa, mas não é um dia propício, não é um dia de sol, então porque está chovendo eu não vou fazer. Adivinha o que vai acontecer? Quantas coisas você já deixou de fazer justamente por acreditar? Eu não vou porque determinadas coisas não estão alinhadas com o que eu quero, com o objetivo que eu quero. E nem sempre é do nosso jeito. Então, são esses 4 pontos que você precisa começar a implantar na sua vida para que você tenha essa iniciativa pessoal. E qual é o grande segredo quando eu tenho essa iniciativa pessoal? Qual é o meu sucesso? Eu desenvolvo a minha capacidade de liderar. Ou seja, eu sou um líder para liderar a minha própria vida. E isso vai fazendo com que você veja as infinitas possibilidades que pode acontecer durante esse processo. E isso ajuda também você a corrigir alguns erros que aconteceram em algumas situações. Nós temos o péssimo hábito de quando quer fazer alguma coisa, porque já errou muitas vezes, ela fala, eu não vou por aqui. Esse é um erro. Então, o que você deve fazer? Você deve recomeçar do lugar onde você parou. Você não vai voltar lá na sua infância para resolver uma coisa que ficou já lá atrás. Então, seria um retrocesso muito grande. Seria praticamente você internalizar uma memória de infância doente, uma memória de infância que já não te faz mais sentido hoje, para resolver algo do passado. Não! Você pega a experiência, conforme eu falei, essa memória que te afetou, que hoje tira você te leva para esse estado, para esse padrão de comportamento, e transforma ela. Hoje você tem experiência, hoje você tem informação. Pare de cair 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar que você já caiu. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso e falando. Às vezes as pessoas elas têm medo de cair, né, ficar no chão, mas cair no chão é uma coisa que é para poucos, porque é nesse lugar que as pessoas elas encontram a mola propulsora de quando elas voltam para o seu estado natural, que é o equilíbrio, elas percebem que dali foi aonde ela fez o novo recomeço da sua vida. Mas muitos têm medo de cair nesse estado. Hoje eu vejo que o chão é o lugar que me sustenta na hora das quedas, mas também ele é a base que fala: daqui você não vai sair do mesmo jeito que você chegou, você vai sair transformado. E isso faz com que muitas pessoas se transformem, não tem idade certa. Mas já estou velho. Eu já estou velha. Que história mal contada que você conta para a sua mente. É verdadeiramente a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou então a síndrome do Peter Pan, aquele cara barbado, né? Um homem mais de 30, 40 anos, mas que ainda tem alguns comportamentos infantis, tem medo de crescer internamente. Não é à toa que a gente percebe muitas vezes pessoas, nada contra, tá? Nada contra, é apenas uma reflexão para que você se enxergue aonde está travando na iniciativa própria, que prefere ainda continuar do lado dos pais porque tem medo de desbravar o mundo. Então, essa pessoa ela não tem organização interna e nem tem direcionamento para a vida. Então, ali é seguro ela estar. E quando eu tenho
essa capacidade de liderança, que eu enxergo as infinitas possibilidades, que eu consigo consertar as minhas falhas durante o processo, adivinha? A própria natureza vai ser a sede das minhas novas ideias, das minhas iniciativas, do meu campo de transformação. E aí eu começo a crescer para a minha vida. E outra coisa, muitas pessoas, elas acabam como burlando isso internamente, dizendo que não tem iniciativa. Por quê? Eu vou te falar. A diferença que tem que é uma pessoa com iniciativa. Primeira delas, a pessoa com iniciativa, elas nunca se desviam dos seus objetivos, tá? Elas são flexíveis às mudanças, mas elas nunca desviam. Elas têm início, meio e fim. E elas vão se adaptando durante todo esse processo. Segundo, elas não se perdem em meio às distrações. Celular desativado, as notificações. Ela tem o time, o celular não controla ela controla as redes sociais. Então, ela separa o momento que ela está focada, tá? E fazer aquilo, e ela, enquanto não terminar, a não ser que seja algo de urgente que ela está esperando, ela não tira o foco. Ela vai lá e faz. Outra coisa, então, distrações para ela é assim, praticamente zero. Outra coisa, elas não procrastinam. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem, eu estou procrastinando por isso, por aquilo. Não, você não está procrastinando. Simplesmente você está deixando de fazer aquilo que te levaria para outro nível. Aquilo que talvez você olhasse e falasse assim, ah, mas por que eu não fiz antes? Aquilo que te traz empoderamento. Porque sair da zona do conforto quer dizer também desagradar. E desagradar, inclusive eu e você, por permanecermos no mesmo lugar. Outra coisa também, geralmente essas pessoas que têm iniciativa pessoal, elas não reclamam. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem iniciativa pessoal, que tem sucesso, que é direcionada, que é organizada, reclamando. Não. E quando você se pegar reclamando de alguma coisa, para e agradece por 5 coisas que você está reclamando. Por exemplo, recebeu a ligação de uma pessoa. Nossa, que pessoa chata. Agradeça por você ter um celular. Agradeça por você ter ouvidos para ouvir, ter sensibilidade para notar que o celular está tocando. Agradeça por ter a voz para responder. Agradeça por você ter a internet. Agradeça por você estar conectada com o mundo. Porque tem pessoas hoje em dia que são isoladas socialmente, para elas o mundo não existe. Então, troque uma reclamação por 5 coisas relacionadas àquilo que tirou da zona de conforto. Depois você volta aqui e comenta a diferença que isso vai fazer na tua vida. E outra, geralmente essas pessoas que elas têm esse, têm iniciativa pessoal, elas se movem por conta própria. Essas pessoas elas não se deixam se moldar e esperar que o outro diga o que ela tem que fazer. Porque se tem uma coisa que é muito chata, é a gente ficar o tempo todo falando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano porque você não fez. É chato para quem está recebendo a informação e é chato para quem está mandando a pessoa fazer. Então, vira uma corda de força, um stick puxa. Eu quero, mas a pessoa não faz. Não é assim. A pessoa que tem iniciativa pessoal, ela tem esses 5 ingredientes. Elas têm objetivos, elas não perdem tempo com distrações, elas não reclamam,
elas não perdem oportunidade e elas se movem por conta própria. E aí, você tem esses ingredientes? Se eu fosse você, eu pararia esse vídeo e notava essas 5 características para que você comece a implantar. Já te falo, não tenta colocar as 5 de uma vez só na sua vida. Você não sustenta. Eu falo por experiência própria. Às vezes, a gente anda tão travado sem iniciativa que quando aparece uma novidade, eu quero jogar tudo de uma vez. Não vai dar conta. Faz gradativamente, testa uma semana e você vai implantando gradativamente. E depois você vai ver os resultados. Por quê? Isso é da nossa natureza humana. Porque quando nós não temos iniciativa própria, nós sempre vamos procurar justificativa. E aqui está a trava que você chama de procrastinação. Você faz parte dos 98% das pessoas que sempre estão à procura de fórmulas mágicas para mudar uma situação. Não é assim que se muda. Você sempre está procurando fora aquilo que deveria estar mudando internamente. É uma válvula de escape para não olhar aquilo que você deveria estar olhando. Você sempre se distrai quando é para fazer uma coisa muito importante que iria te levar para outro nível de conscientização. E adivinha o que acontece? Você sai preenchendo esse espaço, esse vazio, esse buraco com coisinhas, que você chega no final do dia e fala assim: nossa, não fiz nada. Não fez nada de essencial, porque sair, fazer algo diferente, custa caro. Faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre se aquilo que eu estava fazendo era bom ou ruim. E as pessoas, elas preferem desviar o foco, a atenção, com as distrações. Às vezes você abre o seu celular para ver uma mensagem. E aí você fica ali, não só vê a mensagem. Você fica ali horas e horas. Às vezes você acorda na noite e aí o celular já fica do lado da cama, você vai lá e corre, pega o celular. Você não volta, você não só viu a mensagem. Você ficou horas e horas rolando tela. Essa é a função dessa telinha de celular, ativar o teu córtex pré-frontal para que você desperte. Por isso que você fica se questionando da insônia, não dorme bem, não se alimenta bem, porque procura distrações. Se eu pudesse te dar um aconselhamento hoje, eu diria: traz o hábito de tirar o seu celular pelo menos 30 minutos antes de dormir do seu quarto. Deixa ele em algum lugar, porque até mesmo pela radiação que você recebe durante a noite, o teu quarto é o teu local de descanso. Deixa ele numa área separada, para que você acordando, você não tenha acesso a ele. Porque se você acordar e ele estiver distante, presta atenção, você não vai levantar para ir buscar o celular. Você vai priorizar ficar dormindo. Testa mais essa ferramenta que você vai ver. E outra, geralmente essas pessoas que dizem que procrastinam, elas querem as coisas antes de pagar o preço para receber. Ou seja, eu quero antes de estar pronto. Não vai. Eu sinto muito. Você não é o alecrim dourado. Você não vai. É lei da natureza. Primeiro eu planto para depois colher. Primeiro eu trabalho para depois receber. E quando você não faz essas três etapas, você simplesmente está delegando, você não tem iniciativa própria. Você está esperando o Salvador que venha te socorrer
e você não se move do lugar que você está. E essa questão de se mover, não é esperar que o outro venha dizer o que você tem que fazer. Você até pode receber uma orientação, mas por que não faz você mesmo? Por que você mesmo não delega, vai lá e faz? Então, se mover por iniciativa própria, não só vai fazer bem para você, não só você vai pegar aquele combustível como se fosse você dirigindo um carro, você vai sentar no banco desse carro e falar: eu agora sou o dono da minha própria vida. Eu agora vou deixar me guiar pela inteligência infinita, vou organizar, direcionar a minha vida e vou em direção ao que eu quero, com foco, flexível às mudanças e adaptável ao que vier. E também tirando o foco também das distrações que estão roubando o meu foco de onde eu quero chegar. E aí, mais uma coisa, na hora de você se mover, não comece de onde tudo aconteceu. Comece de onde você parou e ali você comece a fazer as mudanças, sendo adaptável. Não olhe o erro, olhe para o erro como um processo de transformação. Veja o que ele te ensinou e veja o que não dá mais para repetir. Por quê? A nossa mente, ela sempre vai preparar para receber e atrair quando você está direcionado, quando você tem um objetivo. Ela é como aquele imã que pega aquela limalhas de ferro e só ao se aproximar ela atrai. Então você já teve situações que no meio do processo você dizia: eu não sei como fazer isso. Mas você estava tão fugiu a palavra agora. Olha, tão fácil, decidida a fazer, que apareceu até pessoas para te ajudar durante o processo. Foi assim ou não foi? E isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Então a mente, ela entra também nesse processo de sintonia, porque o que eu procuro também está à minha procura. Quando o que eu procuro, o que me procura, eu não estou procurando, mas talvez esteja procurando em local errado. Porque você está distraído, você está disperso, você não tem foco, você não tem iniciativa própria, você não faz o que a sua essência está pedindo para fazer. Você faz o que é adaptável e agradável para o outro. E aí você trava, você não anda. Se tem uma coisa que a natureza ama e adora, é autenticidade. Não tem certo, é ser você, sem máscara. E nós estamos acostumados a nos transformarmos em camaleões para sermos adaptáveis a um padrão social que é aceitável, o que é bom, o que é ruim. E se você está aqui desde o início, você entendeu porque eu estou falando. Então, é um processo de castração da iniciativa própria. Eu preciso me adaptar para ser aceito. Se eu não tiver um modelo de celular assim, eu não vou ser aceito, eu não vou fazer parte. Se eu não fizer isso, eu vou. Bobagem. Bobagem. Adivinha onde você vai parar? Na caixinha. Vai ser adaptável ao que os outros querem. Vai ser uma marionete condicionada a tudo, menos a você mesmo, menos a falar aquilo que você sente e pensa. Toma cuidado, tá? A mente mente e quando você vive em função dela, você trava. A parte mais difícil de todo esse processo de iniciativa própria pode ser aquela que você vai ter que desapegar de situações que não são mais legais para você, de pessoas que já não estão mais alinhadas com o seu processo, de pessoas que já não contribuem com o que você espera. E aí, lembra que eu falei? Quando eu tenho duas mentes em equilíbrios, não são mais duas pessoas estranhas convivendo no mesmo teto.
Talvez essa pessoa estranha pode ser você com você mesmo. Você se questiona, você se culpa, você se deprecia, você se acha feia, você. Cuidado! A briga interna é uma das piores coisas que a gente pode ter com a gente mesmo. Porque se essa morada, ela não se sustenta, ela não se acha bem com ela mesma, adivinha o que vai acontecer? Essa casca desmorona. Então você vai comer compulsivamente, você não vai valorizar suas ideias, você tanto faz o dia como a noite, você não tem brilho, você não tem esperança, você não tem alegria, você não tem motivos para ser feliz, você precisa dominar, você precisa controlar, você precisa estar apegado às situações, você precisa vigiar o tempo todo, você precisa segurar com medo de faltar, você guarda coisas que nem precisa mais, pensando na escassez no futuro, o que eu atraio me atrai também. É a lei da ação e da reação. Então, quando eu me prendo nesse padrão, eu não tenho como ter iniciativa própria, porque eu acabo sendo condicionado. Então, essa parte muito difícil que muitos vão encontrar nesse processo é justamente sobre isso. É você começar a realizar essa tarefa e fazer esse processo de desmame, de desapego e finalizar. Vai custar caro, mas o resultado final talvez vai te fazer muito bem. E por que para algumas pessoas esse ato de ter iniciativa própria, ele é muito difícil? Primeiro, falta educação, falta disciplina. Quando eu falo de educação, não é que você não teve princípios, é educação interna. Essa educação ela vem do latim educare, que significa a ação de instruir, trazer à tona, desenvolver de dentro para fora. Ou seja, é o ato de sustentar, eu falei isso lá no início, de você sustentar a sua decisão, de você sustentar a sua iniciativa pessoal. Então, educar aqui, ele vem nesse sentido de você, essa ação de você instruir e trazer à tona e desenvolver aquilo que estava dentro de você. Então, muita gente acaba não dando certo por conta disso, e isso acaba sendo impossível. E pasmem, hoje nós temos praticamente 98% da população que são condicionadas a viver nada contra, apenas eu estou compartilhando informação. É essa a minha função aqui, trazer clareza e caminhos para que você possa fazer novas escolhas. 98% da população estão justamente travadas por conta de iniciativa pessoal, porque elas se prendem a um trabalho condicionado a um salário do fim do mês. E eu sou categórico. Tem pessoas que estão num trabalho insatisfeita, reclamam, o ambiente já não é favorável para ela. Cada vez que ela se prepara para ir trabalhar, ela não vai com a alma, ela vai forçada, ela vai frustrada, ela vai toda armada. Uma pessoa ranzinza, teimosa por dentro, birrenta, porque o trabalho não me traz mais prazer. Ele só me garante a sustentação. Então, 98% não busca prazer no trabalho, eles buscam garantia de segurança. Então, quando eu busco garantia de segurança no meu trabalho, eu não estou fazendo a função da minha essência. Amanhã ou depois você vai virar e vai falar: que legado mesmo deixei para a vida? Nenhum, porque eu só vivi em função do meu trabalho, tá? Eu falo isso porque eu passei por esse processo recentemente. Eu abri mão de um concurso que eu era da área de educação, trabalhei com 18 anos na educação e eu ia para um processo de efetivação
E a minha alma, eu já fazia isso aqui no YouTube. E aí a minha alma falou, vai ou fica? Porque eu já estava em um estado que eu estava perdendo a voz. Eu gosto muito de ensinar, mas existem outras maneiras de eu compartilhar o meu conhecimento, a minha essência, inclusive esse aqui. E essa minha história fez com que eu abrisse mão para hoje estar aqui, servindo com a minha essência. Ah, mas eu tenho garantia de trabalho? Não. Aliás, não. Eu tenho garantia de que isso aqui vai ser um sucesso? Não. Eu tenho garantia que daqui eu vou tirar o meu sustento? Não. Eu tenho a garantia que todo mês eu vou ter a garantia do salário que eu tinha da escola pública e privada? Não. Mas eu tenho a garantia que quando você abre mão do que é normal, do que é um protocolo social, do que é uma formação, e você se abre para trabalhar a serviço da vida, transformando outras vidas, adivinha o que acontece? O trabalhador ele não fica sem salário. Assim como o agricultor que lança a semente no campo, um grão de feijão não retorna um grão de feijão. Ele retorna multiplicado. Só que para isso fica o quê? O tempo da espera, o tempo de plantar, o tempo de dar os nutrientes necessários para que aquilo venha dar frutos no futuro. Isso que eu estou deixando aqui para vocês é um ensinamento que vocês podem levar para a vida. E amanhã ou depois vocês vão perceber. E olha que eu fiz essa mudança não faz muito tempo. Eu já fiz essa mudança, já 56, 57, 56 anos, já madurão, já tinha apanhado na vida, mas eu não estava me sentindo, meu físico já estava dando sinais que não estava mais para ficar ali. Hoje eu tenho uma qualidade de voz melhor, eu não tenho mais aquele problema de estar falando e estar ficando rouco, travando, porque a minha essência está se expressando. Eu estou levando esse conhecimento em função de transformar outras vidas. E é isso que é educar. É você trazer essa ação de instruir, desenvolver o que está dentro para fora. Isso é educação. Ficou um pouquinho da minha história para vocês hoje aqui nesse vídeo. Aí, a maioria das pessoas tendem a ignorar isso, porque justamente isso que eu falei. Elas acham que aquela formação é a garantia do meu sucesso para a vida eterna. Será? Será que o seu trabalho é a garantia do seu sustento, da sua segurança para a vida eterna? E amanhã, se as coisas derem errado? Eu cheguei a trabalhar numa empresa que ela ia fazer quase 100 anos. Um dia, por ironia do acaso, o dono majoritário, ele precisou fazer uma viagem, nessa viagem passou por um processo de cirurgia, enfim. Conclusão, anos depois a empresa afundou. Era garantia do meu sustento, da minha segurança? Fica a reflexão. O único lugar que você está seguro é internamente quando você coloca a sua vida a serviço da vida, você tem iniciativa para fazer aquilo que você quer fazer, não aquilo que você é condicionado a agradar ninguém. Então é isso. Esse é o triste fato. 98 pessoas a cada 100 são assalariadas, não têm um propósito maior do que aquele trabalho, não têm uma visão ampliada do que eu poderia estar fazendo para melhorar isso aqui. Alguns já estão ampliando, porque a internet tem muitas coisas que hoje em dia elas vão ser substituídas. O ser humano jamais pega isso. A máquina humana, a inteligência humana, jamais ela vai ser substituída. Mas eu posso ser substituído, eu posso ser engolido pelo sistema, pela internet,
pelas novidades a partir do momento que eu não tiro um tempo para ler um livro, eu não tiro um tempo para conversar olho no olho. Imagina uma energia. Quando ela não tem movimento, a natureza faz o quê? Adivinha uma casa abandonada. Quando não tem ninguém morando, faz o quê? Imagina um terreno baldio. Quando não tem ninguém carpindo, o que é que faz? A natureza toma de conta. Então você automaticamente você se invalida. Você vai morrer internamente por dentro. É isso que as pessoas, elas estão insatisfeitas, não por quem elas são, mas porque o que elas deixaram de fazer, porque elas sentem internamente que elas tinham um propósito maior. Então, nada contra. São escolhas, só que essas escolhas a gente tem que pagar com as consequências. E muitas vezes essas pessoas elas estão travadas na emoção do medo, do ciúme, do ódio, da vingança, da raiva, das mágoas. Elas não vibram em energia positiva. Então, a sensação que eu nunca vou ser feliz, e aí elas travam na iniciativa. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Caso você queira aprofundar mais esse assunto, procura, tem várias coisas. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Fala de onde você ficou comigo conectado, que eu, quando ver o teu comentário, vou lá dar uma reação, tá? E esse é o canal Levemente. Aqui eu te ofereço caminhos e clareza para que você possa fazer novas escolhas. Meu nome é Arnaldo Mota e aqui é um canal com um propósito transformar a minha vida e levar esse conhecimento para transformar mais vidas. Faz o seguinte, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, compartilha com alguém que precisa saber desse conteúdo. Muito obrigado.